Não!
知道到底在修。Predador, Terras Selvagens, lançamento 2025. Direção: Dan Trachtenberg. Roteiro: Dan Trachtenberg. Patrick Aison. Elenco: Elle Fanning, Dimitrios Schuster-Koroamatang, Stefan Grube. Título original: Predador, Terras Ruins. Predador, Terras Selvagens se passa num planeta remoto no futuro, no qual um jovem predador foi rejeitado por seu clã. Com sua raça sendo caçada, dessa vez ele não será um simples vilão, encontrando uma aliada inesperada em Tia, Elle Fanning. Cooperando com a ciborgue, os dois terão que aperfeiçoar suas habilidades para se proteger e salvar as próprias vidas em meio a uma terra perigosa, na qual todos os habitantes estão apostos para matá-los. Diante de uma importante missão, a dupla embarca numa jornada que confrontará o maior dos inimigos e poderá reestabelecer o respeito de um povo. Pessoal, hoje vamos fazer uma análise completa desse filme, Predador, Terras Selvagens, lançamento 2025. E antes de nós iniciar a nossa análise, convidamos você a se inscrever no canal e deixar o seu gostei nesse vídeo. Isso é muito importante para o nosso canal. E se você já fez isso, ou já é inscrito do canal, muito obrigado pela sua força e vamos iniciar a nossa análise completa desse filme a partir de agora. E você está assistindo ao canal Lucidez Filmes. 知道到底在修。 A análise a seguir não será um resumo completo dos eventos de Predador Terras Desoladas, mas abordará aspectos específicos do filme. Esta análise é baseada em uma única visualização do filme. Atenção, contém spoilers. Um dos pontos fortes do Predador, tanto como franquia quanto como personagem, é a flexibilidade. Vimos isso expresso principalmente no universo expandido, ao inserir o Predador em períodos de tempo novos e exóticos, mas também funciona muito bem em termos de gênero. E embora os filmes tenham brincado com isso, sempre achei uma pena que não tenham conseguido explorar mais essa flexibilidade, com a maior ousadia, o Predador, parecendo mais uma paródia. Isso é algo que admiro na participação de Dan Trachtenberg na série. Predador, Terras Ruins foi tão diferente de todos os filmes anteriores, mas manteve a essência de Predador pela grande inspiração que tirou dos quadrinhos e romances. Como grande fã do universo expandido, é muito gratificante ver os filmes de Predador alcançarem os quadrinhos. Prey me deu uma ótima amostra disso com sua ambientação de época. No que diz respeito a Predador, Terras Desoladas, eu também queria ver a franquia dar um salto para o futuro, além de colocar nosso querido caçador extraterrestre contra algumas formas de vida alienígenas que não usam A maiúsculo. O que eu não esperava, no entanto, era ver um personagem predador assumir o protagonismo. Inicialmente, eu estava hesitante em relação ao protagonista de Predador, pois sou bastante vocal em minha aversão à interpretação exagerada dos Yautja como samurais espaciais ao estilo Klingon, em vez da versão original da cultura criada por Perry. No entanto, me senti em casa com o Deck. Fiquei satisfeito por ter ouvido a palavra honra ser dita apenas 2 ou 3 vezes. Como Dan Trachtenberg é alguém que não gosta de se repetir, fiquei um pouco surpreso ao ver que o marketing de Badlands sugeria mais uma história de superação para Deck. E embora o filme realmente comece assim, com Deck determinado a provar seu valor, o ponto crucial da trama logo se torna evidente, e honestamente, é algo que eu jamais esperaria, mas que, refletindo bem, lembra muito Predador. Como fãs, nós damos muita importância aos clãs.
Eles são nosso termo genérico quando se trata de discutir as diferenças nas interpretações dos predadores, seja no design ou na personalidade. Os fãs de Predador adoram falar sobre clãs. Dec não se encaixa no seu. Ele é considerado pequeno demais e fraco demais para os padrões do seu clã. Seu próprio pai preferiria matá-lo, ao invés de permitir que Dec tentasse provar que tem as habilidades necessárias para pertencer a ele. Para uma franquia onde a criatura titular está tão ansiosa por provar sua própria força e seu próprio valor para si mesma e presumivelmente para o seu clã ou tribo, a ideia de parias, fora dos Bad Bloods, simplesmente não foi muito explorada. Sei que esse aspecto pode ser interpretado de forma negativa, mas fiquei bastante surpreso com o rumo que Predador Terras Desoladas tomou, que foi essencialmente a formação de um novo clã, composto por personagens que Dec encontrou ao longo de suas provações em Jena. O que nos leva ao tom de Predador Terras Desoladas. Este filme é definitivamente uma obra de aventura e fantasia. E embora sempre admire a flexibilidade de Predador e seja aberto e encorajador para que a franquia expresse isso, admito que não tinha muita certeza de como reagiria a essa abordagem mais leve de Predador, especialmente depois de ter ficado tão decepcionado com o tom cômico de O Predador. Fiquei surpreso com o quanto gostei. Ao mesmo tempo em que os momentos de descontração entre Dec e Tia pareceram mais leves devido à dinâmica única entre eles, o filme nunca deu a impressão de ser uma paródia, que é o que eu realmente detesto em O Predador. Predador Terras de Ninguém respeita a sua proposta, e eu senti que o filme se divertiu muito fazendo isso. Nada disso significa que o filme pegue leve dada a natureza mais descontraída e aventureira de Predador Terras Desoladas. Dec está fatiando e retalhando diversas criaturas ao longo do filme, coberto por todo tipo de vísceras e fluidos multicoloridos. Ainda há muita ação e violência contra criaturas, mas de forma mais sutil do que em filmes como Alien vs Predador Requiem, que exagerou na dose. Predador Terras Desoladas também abraça o gênero aventura e fantasia com uma abundância de visuais épicos. Dá a impressão de ser um filme de grande escala. Dec está lutando contra criaturas gigantescas, o ecossistema é repleto de montanhas imensas, e os visuais contribuem muito para enfatizar o quão pequeno Dec é em relação ao planeta da morte. Dan Trachtenberg e Jeff Cutter estavam realmente focados e atentos ao criarem os visuais de Badlands. Embora o tom de fantasia de Predador Terras Desoladas tenha funcionado bem para mim e fosse uma mudança de ritmo refrescante, houve um elemento que não me convenceu totalmente. Perto do final do filme, Dec é forçado a remontar seu arsenal, usando alternativas como um vidro cristalino para substituir suas lâminas de pulso e uma criatura nativa capaz de cuspir ácido ou fogo, em lugar do seu canhão de ombro icônico. É um conceito muito interessante, e adorei como mostrou a engenhosidade de Dec como predador caçando em um planeta alienígena, e como ele aprende a usar o ambiente a seu favor. Mas eu simplesmente não consegui entender a ideia de Squirt, o nome dado ao seu canhão de ombro substituto pela equipe de filmagem. O filme se esforça para abordar o conceito de domesticar a criatura, mas a menos que eu tenha perdido alguma coisa, não consegui aceitar como isso explicaria a intenção de Dec de usar Squirt para lançar sua carga explosiva. Em Prey, tive uma das minhas aparições de predador favoritas com a máscara do Pharaoh, mas uma das minhas menos favoritas sem ela. Embora eu entenda perfeitamente a intenção de Prey com a grande revelação quando a máscara do Pharaoh foi removida, o rosto sem máscara foi uma mudança drástica demais em relação ao predador original de Stan Winston pro meu gosto. Fiquei muito contente em ver Dan Trachtenberg abordar a resposta a Prey quando retornou com Predador Assassino de Assassinos e Predador Terras Ruins. Embora levasse um pouco de tempo antes do lançamento do filme para eu me acostumar com algumas das mudanças estilísticas feitas na aparência de Dec para denotar sua idade mais jovem, quando me sentei para assistir ao filme, concordei totalmente com o que Trachtenberg, o estúdio Gillies e a Weta estavam apresentando. Voltando às influências do universo expandido de Badlands, e não sei se isso foi intencional ou não, um dos designers dos quadrinhos que sempre me encantou foi o topete do Alien vs Predador, e como ele estiliza seus dreadlocks em um, surpresa, topete. É o estilo que meus predadores têm em Predador, Campos de Caça, também. É um pequeno detalhe de design, mas um que me apaixonei particularmente na aparência do Dec.
E também foi fantástico ver as mandíbulas tão próximas naquele formato de X que tanto senti falta. Ao longo do filme, Deck estava deslumbrante. Apesar da tradição da franquia com efeitos práticos, desde Distrito 9 e os Camarões, desde que a Weta buscou substituir os humanos tradicionais em formas de vida alienígenas, eu estava particularmente ansioso para ver o que a Weta poderia fazer com um predador ou alien capturado por movimento. Felizmente, Predador Terras Desoladas não descartou os aspectos práticos dos predadores, optando por uma combinação de traje com um rosto digital, e a Weta arrasou com o rosto de Deck. Não me lembro de um único momento do filme em que não tenha ficado impressionado com a aparência de Deck. Sua pele sempre pareceu realística, e os pequenos detalhes, como a forma como a pele de sua mandíbula se movia enquanto ele falava, contribuíram muito para fazer os predadores parecerem criaturas vivas e respirantes. Dimitrius Schuster Koloamatangi estava absolutamente fantástico como Deck. Acabaram-se os dias em que eu ria da cara de surpresa do Scar em Alien vs Predador. Agora estou torcendo por esse predador orgulhoso, embora muitas vezes idiota. Há muita fisicalidade na atuação de Deck no filme, mas entre a atuação de Dimitrius e o trabalho da Weta, ele se tornou um personagem realmente emotivo. E isso me surpreendeu muito. Eu não era do tipo que reclamava que os predadores nunca saíam vitoriosos nos filmes anteriores. Eu entendo que eles são os vilões. E embora eu ame o universo expandido, eu não estava com saudades de um filme em que eu acompanhasse ou torcesse por um deles como protagonista. Mas funcionou. Dimitrius trouxe peso e emoção reais para o que estava acontecendo com Deck. Eu senti sua raiva, sua decepção e sua traição. Embora o filme tenha diálogos legendados de Deck, a maior parte da mensagem veio da linguagem corporal de Dimitrius e das expressões que a Weta transmitiu para o rosto mandibular. Um dos pontos altos de Predador Terras Desoladas foi a dinâmica entre Deck e Tia. Quando se encontram, Deck resiste veementemente a aceitar a ajuda, afinal seu clã apenas caça sozinho. Terrence Malick é um cineasta cujo trabalho divide opiniões. Com quem argumente que sua obra é um amontoado de palavras sem sentido com belas imagens, enquanto outros encontram poesia em sua narrativa visual. Em geral, inclino-me para a segunda opinião, e com seu primeiro longa-metragem, Badlands, sinto que muito já foi conquistado, mesmo para um cineasta ainda em desenvolvimento. Pode-se argumentar que este é o trabalho mais acessível de Terrence Malick, mas uma certa qualidade sempre me cativou do primeiro ao último fotograma, fazendo com que se destacasse aos meus olhos como uma obra de beleza. Possui uma graciosidade peculiar que eu gostaria que Malick tivesse mantido em seus filmes futuros, e mesmo que não seja meu favorito, certamente estabelece algo promissor para o cineasta texano. Livremente inspirado na onda de assassinatos da vida real cometida por Charles Starkweather e sua namorada Carmille Ann Fugate, Badlands conta a história de Kit e Holly, dois excluídos sociais que se apaixonam e embarcam numa série de assassinatos nas terras áridas de Montana. Holly tem apenas 15 anos e é interpretada por Sissy Spacek. Ela narra toda a aventura com Kit, usando clichês românticos que capturam uma inocência que se encaixa perfeitamente na narrativa. Kit, por outro lado, é 10 anos mais velho e trabalha coletando lixo para sobreviver, embora seu carisma seja definido por sua semelhança com o falecido James Dean. Kit é um jovem particularmente problemático, mas ainda assim consegue encantar Holly o suficiente apesar do comportamento extremamente antissocial que começa a demonstrar ao longo do filme. E logo, o que começa como um romance florescente se transforma em um conto assombroso sobre a corrupção da juventude. Embora as tendências de Terrence Malick como cineasta ainda não estejam totalmente desenvolvidas, o que se destaca, no entanto, é a cinematografia. Um dos muitos aspectos marcantes dos filmes de Terrence Malick é a imagem, mas como a narrativa aqui é mais direta, alguns podem se ver contemplando apenas este aspecto, enquanto a história parece quase plana em comparação. Para mim, porém, a beleza da imagem se tornou parte do charme de Badlands, e em sua beleza, destaca uma sensação de desconforto ao contrastar com a natureza da história que está sendo contada.
Do ponto de vista psicológico, é fácil perceber o que Terrence Malick busca. Ele cria um ambiente evidentemente alienante no qual seus dois personagens principais vivem, destacando o abismo geracional que coloca Kit e Holly à margem do mundo ao seu redor. Kit é um assassino carismático, interpretado por Martin Sheen numa atuação encantadora, ainda que perturbadora, mas igualmente desconfortável é a inocência de Sissy Spacek como Holly, de 15 anos, cuja voz narra o filme. A voz de Holly é tão evidentemente inocente, mas deixa uma marca indelével na interpretação de Malick, o que só intensifica o impacto da obra, pois o contraste evidente entre ela e Kit fica claro. Ela narra toda a história de forma romântica, mas sua ingenuidade é sedutora, no sentido de que ela parece observar seu amante sobre quem talvez saiba ou não. Essa incerteza em relação a Kit, interpretado por Sheen, e à sua própria moral, torna sua visão de mundo distorcida ainda mais fascinante, pois surge uma beleza no contraste entre o que vemos e a forma como os eventos se desenrolam. De fato, Sheen nos atrai para um personagem imprevisível, justamente por não haver certeza sobre as consequências de seus atos. Esse contraste apenas reforça o perfil psicológico que o filme carrega e, por sua vez, transmite a sensação de um retrato perturbador da inocência se despedaçando. Algo já presente na apresentação de Holly, quando seu pai assassina seu cachorro de estimação antes de ser assassinado por Kit. O que ainda fascina em Badlands, apesar da ausência das tendências características de Terrence Malick em relação ao seu estilo de edição, é a forma como o diretor demonstra o desenvolvimento daquilo que o tornaria conhecido no futuro. Com um ritmo lento, ao longo de 1h30, o sucesso de Badlands reside na maneira como Malick constrói uma narrativa que se desenrola diante dos olhos do espectador, quase como um sonho. Como em seus outros filmes, ele vagueia pela natureza, mas em busca de maior acessibilidade, a história que ele apresenta inicialmente possui qualidades quase poéticas. Essa narrativa é mais digestível do que a maioria dos outros filmes de Terrence Malick, mas suas tendências em desenvolvimento só se mostram úteis ao contar esta história de inocência em declínio, pois ela lança luz sobre a fragilidade da natureza humana e suas formas de encontrar refúgio do mundo ao seu redor. Ainda me lembro do dia em que vi Badlands pela primeira vez. Foi meu primeiro filme de Terrence Malick, assim como meu primeiro Blu-ray da Criterion. Precisei assisti-lo repetidas vezes e explorar mais a fundo a obra de Terrence Malick para chegar aonde estou agora. Mesmo que este seja considerado um filme menos impactante por alguns, ainda assim parece que muita coisa foi realizada, considerando que era apenas um filme de estreia. Poucas estreias de direção se comparam a Badlands, pois conta uma história de inocência corrompida, mas ainda assim carrega um quê de onírico na forma como é contada. Ainda não sei como Terrence Malick conseguiu algo tão rico psicológico e visualmente na sua estreia, mas mesmo assim, o filme sempre me cativa do primeiro ao último fotograma. Na selva, na cidade, no Ártico, em pequenas cidades da América, em planetas alienígenas, na cala da noite, o predador está sempre à espreita. Aos 12 anos, o Predador era simplesmente o monstro de cinema mais cool da época. O Alien de Ridley Scott era muito mais assustador. A completa ausência de humanidade me aterrorizava e me fascinava. Mas os filmes de Predador sempre tiveram seu próprio charme, muito particular. Em cada um deles, exceto por Predadores de 2010, um alienígena predador diferente chega à Terra determinado a transformar nosso planeta em uma grande reserva de caça. E a maior caça, aos olhos do predador, somos nós. Como um Batman amoral, os predadores abordam o combate taticamente, com um arsenal sempre interessante de armas grotescas, capas de invisibilidade, lanças extensíveis, shurikens teleguiadas, armas com escudo retrátil e muito mais. A mais recente incursão neste mundo, Predador Terras Desoladas, mostra o público pela primeira vez na franquia do lado do alienígena.
Um predador exilado e subestimado chamado Dek, Dimitrius Schuster Kolamatang, transita pelo planeta selvagem Gena para caçar uma besta indestrutível, o Kalisk. Ao reivindicar seu crânio como troféu, Dek pode provar ao seu pai maligno que é um membro digno de sua tribo, e talvez se vingar dos crimes do pai. Dek é auxiliado em sua missão por uma androide dividida ao meio e praticamente imóvel chamada Tia, Ellie Fanning, cujo esquadrão foi recentemente dizimado pela mesma besta que Dek busca derrotar. No entanto, Dek e Tia logo percebem que há mais coisas acontecendo neste inferno verde do que parecem. A premissa do filme é sólida, e Dan Trachtenberg é um bom diretor. Seus filmes anteriores na franquia, Prey 2022 e Predator Killer of Killers 2025, são prova de exatamente o tipo de pensamento inovador que esta franquia exige. Prey transportou a ação para o território dos Comanches do século XVIII, enquanto Killer of Killers foi uma antologia, em que predadores caçavam vikings, samurais e pilotos de caça da Segunda Guerra Mundial. Fazer o próprio predador o protagonista é uma ideia genial, que confere uma leveza inesperada à execução das caças. Há muito a apreciar em Badlands. O planeta é apropriadamente inóspito e lar de todos os tipos de criaturas únicas. O Kalisk é especialmente bem desenvolvido e mantido em suspense durante a primeira hora do filme. Quando finalmente aparece, é com a mesma grandiosidade e imponência que Gareth Edwards canalizou em Godzilla 2014. Os forasteiros do planeta, Dek e Tia, também são bem tratados. Apesar de alguns elementos faciais um tanto quanto estranhos em seu design, Schuster Kolamatang confere ao inexperiente Dek uma curiosa sentimentalidade e vulnerabilidade que o tornam um protagonista de certa forma cativante. Ellie Fanning chama a atenção em um papel duplo como a encantadora e maravilhada Tia, ao lado de sua irmã androide mais fria, Tessa. Ellie Fanning está vivendo um ótimo momento, após filmes como A Complete Unknown, Death Stranding 2 e Sentimental Value. Ela possui uma capacidade singular de ancorar obras extravagantes em emoções humanas, e sem ela, suspeito que Badlands não funcionaria de maneira alguma. No entanto, o filme fracassa, refém a duas exigências gêmeas. A primeira delas é agradar aos fãs. Badlands tenta desesperadamente incluir referências a filmes anteriores, apresentando ícones ao público em vez de desenvolver uma identidade própria. Fanning é uma estrela, sem dúvida, e sua presença como androide é bem-vinda, mas a inclusão da corporação Weyland-Yutani é superficial. A conclusão, que imita aliens com um robô gigante semelhante a uma carregadeira lutando contra o Kalisk, em Yautja Prime, Dek é um predador franzino que treina em combate com seu irmão Quay. Sabendo que seu pai, Njor, o consideraria fraco demais para sobreviver, Dek faz um juramento de caçar o Kalisk, um predador alfa indestrutível que até mesmo os Yautja temem, no letal planeta Gena, a fim de obter a aprovação de Njor. Antes que ele possa partir, Njor chega, ordena que Quay mate Dek, e este desobedece à ordem, ativando remotamente sua nave de transporte para levar Dek a Gena enquanto ataca seu pai. Dek é forçado a assistir impotente, enquanto Njor executa Quay. Após aterrissar em Gena, Dek enfrenta inúmeros perigos ambientais, tanto da flora quanto da fauna. Ele relutantemente se alia a Tia, uma sintética da corporação Weyland-Yutani danificada, cuja equipe foi destruída ao tentar capturar o Kalisk. Tia se oferece para ajudar Dek a rastrear o Kalisk em troca de suas pernas decepadas. Mais tarde, eles são acompanhados por uma criatura nativa que Tia batiza de Budi e que marca Dek como pertencente ao seu clã com sua saliva. Enquanto isso, a irmã sintética de Tia, Tessa, é reativada e começa a rastrear o grupo de Dek. Após descobrir os restos mortais de sua equipe, Tia contata a Weyland-Yutani e tenta se reparar. O Kalisk confronta Dek,
e embora ele consiga decepar sua cabeça, a criatura se regenera e o derrota. Contudo, poupa sua vida após detectar o cheiro de Bud. A equipe de Weyland Yutani chega, captura Deck e Yukaris e os mantém para estudo. Tessa, agora em um mecha de carregador de energia mecânico e armada com o Plasma Caster de Deck, mata Yukaris, mas acaba sendo destruída por Deck e Bud quando tenta matar Tia. Deck retorna a Yautja Prime e entrega o crânio de Tessa como troféu para Ynor, exigindo um dispositivo de camuflagem como recompensa de seu pai. Mas ao ter seu pedido negado, ele vinga Quay, desarmando e imobilizando Ynor da mesma forma que fez com Quay. Ynor diz que pode se render e se juntar ao clã, mas Deck afirma que agora tem seu próprio clã, enquanto um Bud adulto arranca a cabeça de Ynor com uma mordida. Ao pegar o manto de seu pai, Tia declara que ele agora é um Yautja completo. Imediatamente depois, uma grande nave espacial chega, enquanto Deck se prepara para um confronto com sua mãe. O trabalho em Badlands começou após o lançamento de Prey. Após o sucesso do filme mencionado, Dan Trachtenberg afirmou que não queria criar uma sequência. Quando perguntado sobre o que gostaria de fazer em vez disso, ele listou uma série de ideias. A 20th Century Studios decidiu seguir com duas delas, sendo Badlands o primeiro a ser lançado, com um segundo filme programado para ser lançado posteriormente. A história do filme foi escrita por Dan Trachtenberg e Patrick Eason, este último assinando o reescrito. Trachtenberg queria expandir os limites da franquia da mesma forma que Prey fez, apresentando ao público um protagonista por quem raramente torcem, no caso de Prey, um protagonista americano. Em Badlands, isso se transformou na ideia de tornar o Predador o protagonista. Segundo Trachtenberg, o Predador nunca vence nos filmes. Eles são considerados os maiores caçadores da galáxia, mas os humanos parecem ser realmente formidáveis e sempre os derrotaram. Mas pensando em um filme onde o Predador vence, não gostei da ideia de fazer um filme de terror onde o vilão é o vencedor. Eu realmente queria ver se havia uma maneira de fazer com que isso parecesse uma jornada realmente emocional e visceral, uma em que você pudesse se conectar com o Predador. Tematicamente, Badlands inspirou-se em Terminator 2, O Dia do Julgamento, já que ambos os filmes exploram temas familiares. Outro motivo recorrente foi a ideia de personagens que aparentam ser de uma forma apenas para serem revelados como algo diferente. Deck, Tia e Bud se encaixam nesse paradigma. Comparado aos filmes anteriores de Predador, Badlands se inspira muito mais no universo expandido. O design de Yautja Prime é um exemplo disso. Similarmente, uma língua Yautja foi criada para o filme. Ela foi concebida como uma língua propriamente dita, com comparações traçadas ao élfico de O Senhor dos Anéis e ao Dothraki de A Guerra dos Tronos, respectivamente. A pessoa que criou a língua foi pupila de Paul Framer, que criou a língua Na'vi em Avatar. O desejo de desenvolver uma língua partiu de Trachtenberg. No entanto, apesar desse elemento de construção de mundo, Trachtenberg afirmou que pretende que Badlands seja focado na história em vez de na mitologia, citando a ameaça fantasma como um exemplo negativo deste último. Trachtenberg também pretendia que Badlands fosse uma inversão da fórmula de Predador, com um predador sendo caçado por um inimigo e usando astúcia para sobreviver, em vez de um predador caçando humanos. Na época de seu lançamento, Badlands era o único filme da franquia Predador a ser passado no futuro, ou seja, em comparação aos séculos 20 e 21. Isso é representado pela tecnologia avançada encontrada no filme em comparação aos filmes anteriores. A tecnologia retratada no filme foi construída do zero. Em agosto de 2024, foi declarado que o enredo do filme se divide em duas linhas narrativas principais, que exploram o vínculo entre duas irmãs diferentes, cujos laços familiares são postos à prova à medida que seguem caminhos e missões divergentes.
Em novembro de 2024, no entanto, foi declarado que o protagonista do filme será o Predador titular. Isso foi reforçado na CinemaCon 2025, que afirmou que o Predador é o protagonista do filme. O Predador, um exírbio de seu clã, encontra uma aliada inacreditável em Tia e embarca em uma jornada traiçoeira em busca de o adversário último. Essa criatura está sendo perseguida pela corporação Weyland-Yutani, que enviou uma força sintética para capturar a besta para seus próprios fins. Embora a empresa também tenha cobiçado os xenomorfes, ela confirmou posteriormente que essa espécie alienígena não estará no filme. Propositalmente, este é o filme que se passa mais no futuro, tanto em Predador quanto em Alien. Quando estávamos produzindo, não tinha muita certeza do que estava acontecendo em Alien Romulus, e nem sei se eu estava ciente de Alien Terra. Então eu simplesmente não queria interferir no trabalho de ninguém, queria garantir que estávamos fazendo algo original, e egoístamente, eu já havia trabalhado tanto em Predador em diferentes períodos de tempo que estava excitado porque este se passasse no futuro, até mesmo depois de Alien a Ressurreição. A decisão de ambientar Badlands depois de qualquer filme de Alien ou Predador foi intencional. Na época de produção do filme, Trachtenberg não tinha certeza dos detalhes da plot de Alien Romulus e sabia ainda menos sobre Alien Terra. Para evitar qualquer possível sobreposição, Badlands foi ambientado depois de Alien a Ressurreição, que naquela época era o filme mais entrado na franquia de ambas as séries em termos de cronologia. Uma consideração adicional era que depois de dirigir Prey e Predator Killer of Killers, ambos se passados no passado em relação ao século XXI, Trachtenberg queria dirigir um filme de Predador se passando no futuro. A produção estava prevista para começar em julho de 2024. Em fevereiro de 2024, Predador Badlands era o foco principal da 20th Century Studios, em oposição a Prey 2. As filmagens foram realizadas na Nova Zelândia em agosto de 2024, com o título provisório de Backpack. As filmagens foram concluídas em outubro do mesmo ano. 90% das filmagens foram realizadas em áreas selvagens da Nova Zelândia. Pelo menos uma parte dos 10% restantes foi realizada em estúdios de som ao sul de Auckland, simulando ambientes como uma nave Yautja caída, uma base de pesquisa da Weyland-Yutani e sequoias simuladas. As armas Yautja no filme foram criadas pela Weta Workshop. Um teaser do filme foi exibido na CinemaCon 2025, que mostrou uma terra devastada futurista repleta de exércitos distópicos e uma criatura que o predador está caçando e que não pode ser morta. Inicialmente, não estava claro se Badlands teria um lançamento nos cinemas. Em finais de 2024, quando questionado sobre o assunto, o produtor executivo Esbel afirmou sim e não. Mais tarde foi confirmado que o filme será lançado nos cinemas em 7 de novembro de 2025. Vamos ver onde isso vai dar, mas nossa esperança é que seja um filme para maiores de 13 com ares de filme para maiores de 18. Essa é a nossa meta, e, na verdade, o objetivo é ampliar o público para um filme como este. Não temos nenhum humano no filme, então não temos sangue humano. Esperamos que isso jogue a nosso favor. Vamos nos esforçar ao máximo dentro destas limitações, e achamos que conseguiremos fazer umas cenas incrivelmente grotescas, mas em cores diferentes do vermelho. Contrariamente aos filmes anteriores, a classificação indicativa de Predator Badlands foi confirmada como PG-13. No entanto, como explicou Ben Rosenblatt, isso já viu o suficiente. Dan Trachtenberg está com 3 filmes em 3 tentativas, e o universo de Predador continua em mãos extremamente capazes. Revitalizar uma franquia amada que havia caído em desgraça nunca deveria ter funcionado tão bem, ou parecido tão fácil, mas os resultados estão oficialmente aí, e são simplesmente inegáveis. Um ótimo filme pode ser uma exceção. 2 poderiam ser considerados uma improvável coincidência, mas 3? 3 é tendência, meu amigo. E o mais recente trabalho de Trachtenberg prova que tanto Presa, de 2022,
quanto à surpresa animada deste ano, Assassino de Assassinos, não foram por acaso. Com Predador, Terras Sombrias, esta trilogia não oficial se declara menos como uma prova de conceito e mais como uma declaração de intenções. É isso que o Predador moderno pode ser, e este é o patamar que esta franquia é realmente capaz de alcançar. O filme parece estar anunciando ao mundo. Nos primeiros 30 minutos, aproximadamente o tempo necessário para que o título, com seu estilo belíssimo, finalmente apareça com um floreio, o público considerará essa mensagem recebida, alta e clara. Assim que este novo filme foi anunciado e sua premissa revelada, os fãs imediatamente expressaram suas opiniões. Uma narrativa de Predador com um Yao Cha como protagonista não poderia ser mais antitética aos tropos e tradições estabelecidos desta série de ficção científica / ação. Sejam as selvas da América Central, a agitada paisagem urbana de Los Angeles, a natureza selvagem da América colonial ou mesmo os confins implacáveis de uma reserva alienígena, o conceito permaneceu praticamente o mesmo de uma sequência para a outra. Humanos desventados se veem à mercê de Yao Cha implacáveis e são forçados a defender seu suposto lugar no topo da cadeia alimentar, ou mais provavelmente, morrer tentando, da maneira mais brutal possível. Mas ao subverter essa ideia e nos desafiar a simpatizar com o demônio caçador, Badlands consegue o que qualquer bom filme de estúdio deveria almejar. Enquanto tantos blockbusters atuais parecem se contentar em jogar pelo seguro, estou falando de você, The Mandalorian e Grogu, ou aspirar a pouco mais do que uma coletânea de grandes sucessos, Olá, Alien, Romulus, este filme praticamente se deleita em ultrapassar limites e desafiar nossas próprias noções pré-concebidas. Essa mudança abrupta de ritmo pode causar alguma hesitação nos fãs mais tradicionais, mas bem, existe um equivalente Yao Cha para aquele ditado sobre fazer uma omelete e quebrar alguns ovos? Para todos os outros, várias ousadias e muita ambição deixarão os espectadores empolgados. No fim das contas, o tempo certamente será generoso com o Predador mais radical desde o original de 1987. Predador, Terras Sombrias é uma saga familiar shakespeariana, uma comédia de amigos e um filme de ação intenso, tudo em um. Se parece que Predador, Terra de Ninguém se inspira em seu personagem principal e chega com uma certa arrogância, quem poderia culpá-lo? De forma semelhante a Dec, o menor dos Yao Cha que acompanhamos durante todo o filme, o diretor Dan Trachtenberg e o roteirista Patrick Eason podem ter sentido a pressão de provar seu valor desta vez. Terra de Ninguém não perde tempo em nos mergulhar em território totalmente desconhecido no planeta nativo alienígena dos Yao Cha Prime, nos dando nosso primeiro real vislumbre dos guerreiros extraterrestres e do que se considera cultura dentro desta sociedade espartana. Felizmente, Eason e Trachtenberg restringem consideravelmente o foco. Em vez de definir detalhes da construção de mundo para toda a espécie, temos uma janela para apenas uma unidade familiar. Dec, interpretado com tenacidade conquistada com muito esforço e uma pungência sutil por Dimitrios Schuster Kolamatang, está desesperado para provar seu valor como um membro pleno do clã e conquistar seu lugar entre eles. A complexa e impressionante luta que se segue com seu irmão mais velho, Huey, Mike Homick, para ganhar sua capa da invisibilidade, revela instantaneamente tudo o que precisamos saber sobre Dec. Engenhoso, determinado, mas constantemente limitado por sua condição de o mais fraco entre eles, pelo menos segundo seu pai, o implacável líder do clã. É fácil imaginar o restante dos 106 minutos de duração se inspirando bastante na atmosfera de Mad Max estabelecida durante a sequência de abertura, mas Badlands decide inverter os papéis a partir deste ponto. A jornada de Dec nos leva ao planeta de morte, Jena, para que ele possa derrotar o maior prêmio de todos e finalmente se tornar quem ele deveria ser, Dec dos Yao Cha. E por sua vez, Trachtenberg não se contenta com qualquer desafio, mas oferece um banquete completo, transitando entre gêneros auxiliado a cada passo pela trilha sonora camaleônica dos compositores Sarah Schachner e Benjamin Wallfisch, memoravelmente bombástica e eletrônica em certos momentos, uma extravagância orquestral completa em outros.
e pelo olhar brilhante do diretor de fotografia Jeff Carter para composições, o filme alterna entre gêneros com a mesma agilidade com que Dec derrota uma criatura monstruosa após outra. Predador Terra de Ninguém merece crédito no roteiro por nunca perder de vista nossa dupla principal. Diferentemente de qualquer outro filme da franquia Predador, a dinâmica entre espécies, forjada entre o nosso jovem Yautja, determinado a viver de acordo com os ideais inatingíveis de seu povo guerreiro, e a sintética da Weyland Yutani, ávida por conexão, fornece toda a base emocional e peso dramático da plama. Melhor ainda, Dan Trachtenberg e Patrick Eason usam essa premissa para explorar possivelmente os temas mais subversivos e impactantes de toda a série. Dec é a encarnação do machismo inexperiente e bravata imerecida, claramente enterrando um mundo de dor, sofrimento e raiva sob seus instintos guerreiros. Tia, por sua vez, é pura admiração, encantamento e otimismo ingênuo apesar de sua programação original, uma colisão perfeita de visões de mundo que inevitavelmente os une em uma unidade familiar de sua própria. Badlands está bem aware da força de seu elenco incrivelmente pequeno e usa-o ao máximo. Dimitrios Schuster-Kolamatang é o destaque óbvio, transmitindo páginas de diálogos, traduzidos inteiramente na língua Yautja, por meio de legendas e enquanto está coberto por protésicos e efeitos visuais nada menos, e passando pelas emoções mais extremas imagináveis sem nunca errar o passo. Você realmente pode ver o medo em seus olhos ao enfrentar o troféu animal que está tão desesperado para reivindicar, a teimosia em sua mandíbula, ou seriam mandíbulas, durante cada provocação levemente irritante, seu desprezo e impotência diante da inogenitude quase infantil de Tia. Quanto à Tia, Ellen Fanning dá vida a esta criatura sintética como raramente vimos antes nos filmes de Alien. Ela tem a dificuldade adicional de interpretar duas personagens diferentes, cada uma facilmente distinguível da outra por pouco mais do que linguagem corporal e tom de voz. Juntos eles formam uma dupla que poderia facilmente servir de base para uma trilogia inteira. Se há qualquer ponto negativo a apontar, ele é em sua maioria consequência dos problemas inerentes a filmes blockbusters. O ritmo acelerado que mantém a ação em um ritmo ágil também significa que qualquer vestígio de profundidade e nuances nos personagens fica subentendido ou explicado de forma explícita, embora Trachtenberg ainda consiga encontrar momentos de graça para Dec e Tia, e talvez outros personagens que não podemos revelar aqui, pois seria um spoiler, em meio a toda a carnificina. E mesmo que a ação rivalize com qualquer outra da franquia, a escala muito maior pode fazer com que alguns sintam falta da atmosfera contida e minimalista de Presa. Todas essas pequenas críticas, no entanto, faleceram perto daquilo que os filmadores conquistaram aqui. De longe, o filme mais engraçado, emocionante e ousado da franquia Predador, Terra de Ninguém consolida seu lugar na história da série, ao lado do clássico que deu início a tudo e das 3 sequências dignas que Trachtenberg entregou até agora. Esperemos que venham muitos mais. Predator Badlands mergulha os espectadores nos reinos de Yautja Prime e Jenna desde o início. O diretor Dan Trachtenberg, que coescreveu o filme, criou uma narrativa cativante. Tendo dirigido anteriormente Prey 2022, Dan traz uma perspectiva inovadora para a franquia com este novo capítulo. Este filme se destaca por seu tom e ponto de vista únicos, o que o torna inovador mesmo fazendo parte de uma série consagrada. Além da trama envolvente, os diálogos de Tia são primorosamente elaborados, encontrando um equilíbrio perfeito entre humor e carga emocional. Algumas de suas falas farão você rir em um momento e sentir empatia no seguinte. Além disso, Predador Terras Desoladas explora profundamente o tema da família. A mensagem central transmitida é que os verdadeiros laços familiares não são definidos apenas por sangue, mas pelas escolhas que fazemos. Em relação à cinematografia, Jeff Cutter, diretor de fotografia, produziu imagens deslumbrantes que se alinham perfeitamente com a estética da história.
A trilha sonora de Sarah Schechner e Benjamin Wallfisch é outro destaque, enriquecendo as cenas e integrando-se de forma impecável à narrativa. Crítica do filme Predator Badlands: pontos fracos. Um ponto negativo significativo de Predador Terras Ruins é o diálogo de Deck. Os espectadores precisam depender inteiramente das legendas para acompanhar suas conversas. Embora isso possa parecer administrável inicialmente, depender de texto por 1 hora e 47 minutos prejudica a experiência cinematográfica como um todo. Sem as interações entre Deck e Tia, o filme perderia muito do seu impacto. As falas de Tia mantêm o público envolvido. Além disso, o filme parece desnecessariamente prolongado, ultrapassando 1 hora. A história atinge seu objetivo principal logo no início, e os minutos restantes parecem apressados em alguns momentos e arrastados em outros. O clímax, que deveria causar um grande impacto, acaba deixando uma sensação agridoce. Crítica do filme Predator Badlands: atuações. Dimitrios Schuster-Koloamatang traz a coragem e a intensidade necessárias para seus papéis duplos como Deck e Ynyor. No entanto, é o desenvolvimento convincente de seu personagem como Deck que realmente brilha. O ator faz jus a ambos os papéis, mas é impossível não desejar mais profundidade no personagem de Ynyor, que deixa uma impressão duradoura apesar de seu tempo limitado em tela. O mesmo sentimento se aplica ao personagem de Quay, interpretado por Mike Homick. O ator causa uma forte impressão em sua breve aparição. Elle Fanning, por outro lado, incorpora com perfeição os papéis das sintéticas Tia e Tessa. Seu timing cômico como Tia é preciso, mas ela realmente se destaca nos momentos carregados de emoção. Enquanto Tia permite que Ellie explore um panorama emocional complexo, ela traz a dose certa de intensidade para Tessa, uma personagem ferozmente dedicada à sua missão. Crítica do filme Predador Badlands: considerações finais. Se você é um fã leal da franquia Predador, Predator Badlands oferece a emoção e a profundidade emocional que você procura. Mesmo que você não esteja totalmente familiarizado com a série, não precisa se preocupar. A direção de Dan Trachtenberg se sustenta por si só. Com um enredo cativante, ação eletrizante, visuais impressionantes e momentos emocionantes, o filme promete uma experiência cinematográfica envolvente e divertida. Com a aquisição da 20th Century Studios pela Disney, é de se surpreender que a franquia Predador tenha sido de alguma forma um pouco disneyficada. Predador Terra de Ninguém é para a franquia Predador o que Velozes e Furiosos 5 foi para a franquia Velozes e Furiosos. Uma reformulação de personagens antigos que segue um caminho diferente dos filmes anteriores. Assim como Velozes e Furiosos 5, Predador Terra de Ninguém é inegavelmente divertido e empolgante, mas parece menos perigoso e mais voltado para a família na sua abordagem. Mais sobre isso adiante. Primeiramente, é evidente que o diretor Dan Trachtenberg, que comandou 2 filmes excelentes da franquia Predador, Presa e Predador Assassino de Assassinos, tem um profundo apreço pela mitologia dos predadores e dos Yautja, o nome oficial desses caçadores. E não há dúvidas de que ele demonstra um respeito imenso por suas produções. Junto com o roteirista Patrick Azon, Trachtenberg também não força referências superficiais aos filmes anteriores. Nada de frases como "você é um filho da mãe feio pra caramba" ou "se sangra a gente mata". Esta história foi concebida para se sustentar sozinha, e consegue. Só isso já coloca Predador Terras Sombrias em vantagem, pois podemos vê-lo experimentando coisas novas neste universo sem desrespeitar o cânone anterior. Sentimos isso imediatamente ao entrarmos na história no planeta nativo de Yautja, com o caçula de um clã Yautja se esforçando para provar seu valor. Em seu mundo, Deck é considerado deficiente, visto como fraco por seu irmão Quay e principalmente por seu pai, Ynyor Schuster-Koloamatang, em um papel duplo. Somos apresentados aos 3 em meio a uma ação sob luz escura e uma adesão quase Klingon à honra, bravura e força, qualidades que nenhum deles acredita que Deck possua.
Trachtenberg humaniza os Yautja com linguagem, desenvolvida pelo linguista Britton Watkins, e emoção, duas características que não me lembro de ter visto em filmes anteriores desta franquia. Ao estabelecer esses três personagens, o conflito surge rápida e facilmente. Deck planeja ir a um planeta perigoso para trazer o crânio de uma besta lendária e provar seu valor, enquanto Ynyor repreende Quay por não cumprir sua missão, o assassinato do próprio Deck. A fraqueza deve ser eliminada, diz Ynyor, determinado a eliminar o próprio filho pelo bem do clã. É cruel, não é? Logo, Deck se vê fugindo de seu planeta nativo rumo a Jenna, um planeta inóspito que tenta ativamente matar qualquer um que pisar em suas águas. Chamar Jenna de inóspito não chega a ser descrever o perigo a que qualquer visitante se expõe apenas por estar em sua superfície. Trachtenberg afirmou em entrevistas que cada cena deste filme exigiu o uso de efeitos visuais. Não o culpo, pois as cenas que vemos são o impossível ganhando vida. Plantas que parecem se ativar e respirar pouco antes de espirrar agulhas venenosas em qualquer transeunte que ouse perturbá-las. Um pássaro alado semelhante a um pteranodon circulando e esperando que alguém seja atingido. Criaturas gigantescas semelhantes a vermes que cospem ácido, e a metade superior de uma androide senciente chamada Tia, Ellie Fanning. Sua apresentação marca o início de Predator Badlands como um filme de dupla de amigos, com a barreira da linguagem facilmente contornada por sua função de tradutor universal integrada. Enquanto Deck é um Yautja de poucas palavras, Tia pode ser comparada a Perrito, de Harvey Guillen, em Gato de Botas Último Desejo, querendo saber tudo sobre Deck. Ellie Fanning apresenta-a como um raio de sol falante e curioso, bem diferente do Deck de Dimitrius Schuster Coloamatang, um peixe fora d'água sombrio e ameaçador e calculista. Eles formam uma dupla improvável, sem dúvida, mas metade da brincadeira está em ver Deck carregando Tia por aí como Chewbacca faz em C-3PO em Star Wars O Império Contra-Ataca. A esta altura, você certamente já deve ter percebido aonde isso vai. E se você está se perguntando, intrigado com a forma como os Yautja foram desmistificados e de alguma forma desarmados, tudo bem. Predador Terras Sombrias inspira-se em elementos clássicos como os filmes já mencionados, Star Trek, e quase todas as histórias que mostram a transição de um personagem de fraco para forte, frequentemente acompanhada por uma tarefa quase quixotesca e temerária que muda no meio da trama quando o coração do filme é revelado. Esse coração reside em Bud, uma criatura diminuta semelhante a um macaco, separado de sua família. Com a chegada de Bud, começamos a perceber que a família Yautja de Deck está sendo gradualmente substituída por seres, orgânicos ou não, que o respeitam. Outro fator na jornada de Deck é a corporação Weyland e Yutani, também conhecida como a Companhia da franquia Alien. Eles estabeleceram um posto avançado neste inferno para sua divisão de desenvolvimento de armas, e permita que eu faça uma observação aqui. Sério, por que a Weyland Yutani está sempre tentando alguma manobra idiota com sua divisão de armas? Desde que Ellen Ripley descobriu que Mulder lançou a Nostromo em LV-426 ao mando da companhia há quase 50 anos no tempo real, e com o que vimos na excelente série da FX, Alien Terra, todos os esforços desta corporação para fortalecer sua divisão de armas resultam em fracasso absoluto e desastre. Críticos de cinema de DC, resenhas de filmes de DC, críticos de cinema, Ed Paza, críticos de cinema, crítica de filme, resenha de filme, 20th Century Studios, Alien, Predador, Predator Badlands. Através da Weyland Yutani e da presença da fria e insensível irmã gêmea sintética de Tia, Tessa, Ellie Fanning, também em um papel duplo, vivenciamos a crueldade do corporativismo e do capitalismo. Bom, pessoal, essa é a nossa análise completa desse filme, Hora da Arrucha. Obrigado por assistir até aqui. Inscreva-se no canal e deixe seu gostei. É muito importante para o nosso canal. Vamos ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!
말을 안 하긴 하죠.